se avantajou naquele local, em termos militares, e invadiu Israel, e foi responsável pela execução de um juízo de Deus contra o seu próprio povo que ele plantou ali. A Babilônia entrou em Israel, na parte sul, onde era o reino do sul, Judá, porque o reino do norte já tinha sido devastado pela Assíria, e agora essa parte do sul é invadida pela Babilônia e completamente devastada, destruída. Eles destruíram o templo, violentaram mulheres, lançaram crianças contra rochas, acabaram com tudo e levaram, nessa violência toda, num golpe final, para destruir, para erradicar o povo de Israel. Eles levaram o povo deportado cativo. Para você entender esse termo deportação, é como mais ou menos o que aconteceu com os negros, que foram arrancados ali praticamente pelos colonizadores da América, para serem vendidos aqui. É mais ou menos isso. Não dá para se assemelhar com as migrações em massa que acontecem nos tempos modernos, como o que aconteceu na Síria. Por quê? Porque ali eles estão fugindo de alguma coisa. Não foi uma fuga, foi uma rendição plena e completa daquela nação, que foi levada para outro canto. E por que eles foram levados para a Babilônia? Para perderem a identificação com o seu país, para perderem completamente a sua identidade, para se esquecerem do seu culto, do seu Deus, da sua história, do seu idioma, de todo e qualquer lastro que eles tinham com o judaísmo, para se esquecerem que eram hebreus. Foi por isso que eles foram levados e deportados. Mas o Senhor, tão gracioso, tão maravilhoso, tão misericordioso, já tinha antevido essa profecia, já tinha falado pelo ministério dos profetas que isso aconteceria, e disse a Israel, para que Israel, lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, acredito que é o versículo 11, confere para mim, Eric, aí para dividir com a igreja, onde o Senhor diz assim para eles: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-ei das nações e de todos os lugares para onde vos desterrei, vos lancei, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês vão ser deportados sim, vocês vão ser levados ao cativeiro e vão ser submetidos a uma mudança que vocês não querem fazer. Talvez você mesmo que está aqui, nem era do seu desejo estar aqui, e de repente você está, porque aqui essa cidade recebe também muitos migrantes, do êxodo da capital para cá, ou de outros lugares. Tem um monte, tem do Guarujá, tem os paulistanos, paulista, tudo que é canto. Tem do Paraná, porque tem alguns aqui que terminam falando daí. Você fala, mas daí o quê? Daí. Ele termina uma frase e fala, daí. Mas daí que tem? Então tem de tudo que é canto, tem até aqueles que falam uai. E agora tem uns que falam, pastor, deixa eu falar uma coisa, pastor. Então, muitas vezes há mudanças em nossas vidas, elas ocorrem, e essas mudanças, aparentemente elas são desagradáveis, essas provas que somos submetidos, mas o Senhor diz, não se sinta a última bolacha do pacote, quando você for submetido por provas. Não se sinta como se algo estranho vos estivesse acontecendo, como se um fogo ardente viesse sobre vós. Exultai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Era necessário que o povo de Deus fosse submetido a essa mudança. Era necessário para formatar, para forjar, para conformar esse povo, para que eles ganhassem o molde de Cristo, para que eles ganhassem o molde que Deus esperava. Às vezes Deus bagunça as nossas vidas, às vezes Deus sacode a árvore, porque Ele quer que o fruto caia, e Deus frequentemente pega a sua tesoura podadeira, e para aquele que acabou de dar fruto, Ele vai e corta o fruto, e poda a árvore, e você fala, ai, me podou.
porque Deus não quer que você caia na soberba, Deus não quer que você caia na falta de humildade, na arrogância, na autossuficiência. Então Ele poda você, para que a sua fotossíntese aconteça, e a seiva do Espírito possa produzir ainda mais fruto, um fruto flagrante, que jorra, que salta para a vida eterna. O nosso Deus é um agricultor, Ele sabe o que faz, Ele sacode a sua colheita. Então Deus fez isso com Israel, mas disse para eles: vocês só perdem identidade nesse lugar se quiserem. Um exemplo vivo de alguém que não perdeu essa identidade foi o próprio Daniel, que por conservar o hábito de orar 3 vezes ao dia, na terceira hora, que é 9 da manhã, ao meio-dia, na sexta hora do judeu, e também às 6 horas da tarde, que é no final, aliás, às 3 horas da tarde, que é a 9ª hora. Então os judeus oravam, e ele orava na Babilônia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, buscando Deus dele, conservando-se íntegro. E no capítulo 1 ainda recusa comer as iguarias da Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, que são seus amigos, e eles se recusam a comer, só legumes eles preferem, para não ganharem os costumes dos babilônicos, ainda que tivessem recebido nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego, e no caso de Daniel, Beltesazar. Então, tudo isso porque eles tinham uma recomendação de Deus. Estou confiando na educação que eu te dei. Sabe aquele pai que envia o filho para o mundo? Vai trabalhar, vai fazer intercâmbio, vai viajar, vai lá para o estado, vai para a faculdade, vai como chama aquele negócio lá que fica o seu filho, inclusive o Rafa? República, tá tudo certo. Vai uma série de recomendações, não é brincadeira. Fala a verdade, Rafa. Cadê o Rafa? Está aí? Mas vai um monte de recomendação, a cartilha vai toda escrita. Só que você confia na educação que você deu para ele. Na maioria das vezes que nós temos alguns pais dentro da igreja que sofrem por um momento de o filho acabar perdendo um pouco a noção e se esquece do caminho, a gente diz isso: confia na educação que você deu. Porque a tendência é que o filho pródigo se lembre da casa e do conforto, do carinho e do amor que ele tinha na casa de seu pai. Ele pode sair, mas ele vai voltar. Se você é filho pródigo, hoje o Senhor está dizendo: volta para a casa do pai. Aí onde você está, só há dissolução, só há desprazeres. Volta para o seio do pai, para o peito do pai. Pois bem, aqui está o povo de Deus às margens dos rios da Babilônia, num lugar em que eles encontraram propício para se assentar e chorar. Por que nos rios? Por que não chorar nas cidades? Por que não chorar nos lugares aonde eles foram desterrados? Porque eles buscavam a corredeira dos rios para chorar. Porque eles queriam chorar num lugar aonde eles não fossem vistos. Eles não queriam mostrar todos os seus sentimentos aflorados ali. Veja que a Bíblia é um livro tão maravilhoso, e a palavra de Deus é tão real, que ela não omite que os homens de Deus choravam. Mas aqui está dito que para chorar eles buscavam o lugar certo, para não mostrar fragilidade na presença dos seus adversários, dos seus inimigos. Eles seguravam o choro, e quando chegavam nos rios, por causa do barulho das corredeiras, porque é um lugar mais tranquilo, sem muita gente, ali eles sentavam à sombra dos salgueiros da Babilônia e choravam. Choravam de saudade de Sião. Sião é uma palavra, um apelido carinhoso para Jerusalém. Aliás, porque ali onde era o templo foi edificado no cume do Monte Sião. O Monte Sião foi onde Abraão ofereceu Isaac. É um lugar emblemático para os judeus até o dia de hoje. Hoje, por exemplo, o Monte Sião é o lugar onde tem a mesquita de Omar, que tem a doma de ouro em cima. E aí é um lugar que causa muita tristeza. É por isso que se chama Muro das Lamentações, porque eles queriam aquele lugar para fazer o templo deles, o culto deles. Mas é impossível por
causa dos tratados internacionais, não tem como derrubar a mesquita de Omar, vai criar a terceira guerra mundial. Então, meus irmãos, aqui esses servos do Senhor que foram desterrados, se assentavam às margens da Babilônia, ali, junto aos rios da Babilônia, não fala quais, mas eles estavam ali, chorando com saudades de Sião. E uma coisa que eu queria trazer para vocês através dessa palavra, sabe, a nossa fé não é só alegria, tem momentos de tristeza, e esses momentos de tristeza, quando eles são tidos dentro do Senhor, na presença de Deus, as suas lágrimas não se tornam potencializadas como depressão, porque a tristeza segundo o mundo opera morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento. A tribulação produz paciência, paciência experiência, experiência esperança, esperança não traz confusão. Então nós percebemos que nossas dores na presença do Senhor, elas se tornam coisas boas para nós. Como diz, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando nós choramos na presença de Deus, isso não é ruim, pelo contrário, é bom, porque nós temos um Deus que já deixou registrado ali nas beatitudes, nas bem-aventuranças. Uma delas é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E uma das promessas que Deus nos faz em Apocalipse 22, quando diz acerca da descida da cidade celestial, da Nova Jerusalém, Ele fala que quando ela descer, Ele conosco habitará. Lá não haverá templo, porque Ele mesmo, nosso Deus, morará conosco e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá pranto, nem dor, nem rancor, nem morte, nada, porque Ele estará conosco. Pode chorar. Por que ficar segurando? Por que reprimir a voz de choro? Chora. A bem da verdade, eu não conheço nenhuma vitória na vida de um cristão sem lágrimas. Chorar é até um estímulo bíblico, sabia disso? A Bíblia nos estimula a chorar. Se você é um cristão que a última vez que chorou você nem se lembra, tá mal, tá ruim, não tá legal não. Sabe por quê? Se tivesse tudo bem com você, ninguém da tua família está perdido, está tudo jóia, nós ainda temos um mundo para ganhar. Esse é o gemido de Raquel pelos seus filhos. Esse é o choro de uma mãe. Há muitos que não conhecem o Senhor, ricos, pobres, de todas as classes, de todos os países, de todos os lugares. Estamos vivendo muito pouco perto do que poderíamos viver em Deus. Há relatos históricos de avivamentos tão extraordinários. Olha o que um jogo de futebol faz com os cultos. Olha o nosso estado. Olha o estado da igreja. Eu tenho que usar minhas palavras, mas é difícil não falar essas coisas, porque eu nunca sei exatamente. Há muitas escusas, muitas desculpas, mas eu sou pastor, e pastor é cachorro, você sabe, né? Cachorro é treinado para farejar. Eu sinto o cheiro de falta de fé. Eu sinto o cheiro de procrastinação, gente que adia decisões. Eu sinto o cheiro de ostracismo, gente que se esquiva. Eu sinto o cheiro de prevaricação, gente que despreza a palavra e que vem com um monte de desculpinha esfarrapada. Tudo bem, comigo você pode se desculpar, mas o Senhor, você não engana. Deus conhece, Deus sonda o coração, esquadrinha pensamentos, e a palavra dele é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 fios, é mais do que um bisturi, e penetra ao ponto de partir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então estamos vivendo um momento da saudade de Sião, da saudade dos tempos de oração, da saudade dos tempos de grande avivamento. Nós lemos coisas que o Espírito Santo fazia. Sabe, eu não vou mentir para vocês, quarta-feira quem esteve no culto sabe que foi um culto, sei lá, memorável, para não falar outra coisa. Foi glorioso, foi ou não foi?
foi uma sucessão de glórias aqui em cima dessa escada. Veio uma pessoa e se reconciliou, e se renovou e falou em línguas estranhas. Veio outra pessoa aqui e estava super feliz porque Deus deu sentido para a vida dela, estava buscando um lugar para congregar. Veio outra pessoa aqui também se reconciliou e quer se firmar com Deus. Outro queria se batizar. Uma mulher foi curada ali, sentiu queimor, assim, foi. Fora os testemunhos do culto mesmo, tá? Fora um aí que tem para ser contado, que vai ser contado na quarta que vem. Eu te aconselho a não faltar. São coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Mas quando meu coração estava entrando em efusão, quando eu estava me tomando de alegria, o Senhor me disse: é pouco. Como é? É pouco. É pouco. Diga comigo: é pouco, perto do que Ele pode fazer. Não vimos nada ainda. Não vimos nada. Deus do impossível pode fazer. Ele pode mandar uma atrás da outra, até completar 10, e até Faraó se desesperar e dizer: vai embora. Ele pode levar o povo a Pi-Hahirote e dizer a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Estou te dando motivo para sentar junto aos rios dessa Babilônia chamada mundo e chorar na presença do teu Deus, porque é pouco ainda. Nós estamos numa igreja que há 2 meses, 3 meses, batizou 50 pessoas. É pouco, é ainda pouco. Porque ainda tem jovens morrendo e se matando e se desgraçando. Ainda tem quem encontre prazer de ser criminoso, de estar nas drogas, de ser promíscuo, devasso, perverso. Ainda existe o mal, e o nosso Deus nos envia como luz do mundo. O nosso Deus nos manda como resposta para essa terra. E a pregação que está na nossa boca, os anjos anelam por perscrutar. Você entende? Os anjos querem ouvir. Hoje de manhã um homem me procurou, um irmão que tem visão, nosso meio, disse: pastor, na hora que o senhor começou a pregar, formou uma comitiva de anjos em cima da igreja, e todos eles estavam sentados ali ouvindo a palavra. Isso é bíblico, está na Bíblia. Diz que os anjos anelam por perscrutar as coisas que nós pregamos e falamos. Então, se você está vivendo, sabe, abrir uma porta, pouco. Eu não estou dizendo para você ser ingrato com as coisas que Deus te dá. Eu só estou dizendo para você que ainda estamos sentados às margens da terra estranha. Ainda somos peregrinos, e Deus ainda tem o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais subiu ao coração humano. Enquanto estivermos aqui será pouco, ainda que o céu se abra e desçam os anjos do céu neste lugar, será pouco. O que Ele pode fazer muito mais abundantemente, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Para desse papo de que o meu herdeiro é Eliezer o Damasceno. Eu disse que vou te dar um filho. Eu não disse que vou te dar um filho só. Eu disse que vou te fazer pai de nações. Vem aqui, levanta a cabeça para o céu, conta as estrelas se tu podes. Assim será a tua descendência. Abraão nunca mais abriu a boca para murmurar, porque Hebreus vai dizer que naquele dia que ele levantou a cabeça e que a perspectiva mudou, sentado às margens do rio da Babilônia, ele também pôde contemplar o Deus que ele servia. E ele viu, além das estrelas, que era uma promessa de multidões, ele viu a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e artífice é Deus. Então ele soube aguardar o cumprimento dessa promessa, e sabia que um dia Abraão vai morar comigo e com você na Nova Jerusalém celestial. Abraão pôde ver a Nova Jerusalém, às margens do rio da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aleluia.
Sinta o desconforto do conforto estranho. Não se acomoda, meus irmãos, não se conforma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu vou martelando isso no teu coração e na tua consciência. É pouco. Deus tem mais. Deus tem mais. Está na hora de nos renovarmos, está na hora de recebermos uma influência celestial, está na hora de falarmos línguas estranhas e interpretarmos línguas, está na hora de profetizarmos, está na hora de curarmos enfermos, está na hora de acreditarmos no que Jesus fez na cruz, está na hora de reaver o poder do sangue do Cordeiro que ficou esquecido lá na Idade Média. Está na hora de nós ressuscitarmos, da igreja voltar com seu fulgor, com seu brilho, com a sua glória. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão aos povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Você tem a luz, você tem o brilho, você tem o fulgor, você tem o Espírito, você tem tudo. O que esse mundo precisa está em nós. Não se acomoda, sinta desconforto por essa paz. Paz. Quando não há paz, tudo tranquilo, tudo calmo. Não está tendo guerra, não tem perseguição. Estamos num país livre, está tudo beleza. Estamos em terra estranha. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então nós temos que ter a nossa perspectiva elevada. Não podemos nos acomodar com pouco. Se temos um Deus tão grande, tão glorioso, tão tremendo, tão maravilhoso quanto esse, o desconforto que o conforto do estranho nos traz. Aleluia. Considera Sião, meus irmãos, como a obra de Deus. O que Deus fez, tudo que Ele fez, tudo que está nas Escrituras, essa consciência de que Deus pode fazer mais, está no teu coração? Isso queima ou está bom assim? Está bom? Então tem um problema para te dizer. Essa igreja não é uma democracia. Ela anda sobre a direção que Deus dá ao seu pastor. E tem uns irmãos que acreditam nessa direção. Nós vamos cutucando e cutucando, nós vamos atiçando a fogueira, nós vamos chamando o Senhor, vamos dizer: não trouxe nada para a mesa, mas precisa pôr alguma coisa para começar. Nós vamos jogando fogo na fogueira, fogo, até a hora que você enjoar e for embora e procurar um lugar que cabe em você. Mas se você quiser ficar aqui, eu te garanto que vai queimar para tudo que é lado. Eu garanto para você que nós não vamos nos conformar com pouco, sabendo do Deus que nós temos. A lembrança de Sião nos vem à mente, dias de ouro nos vem à mente, a lembrança do templo do Senhor, da procissão dos santos, dos louvores que duravam horas e horas, de um público que sai, outro público entrando, num avivamento onde as luzes da igreja não se apagam, onde há palavra, onde há oração, onde há clamor, onde há um espírito de graça e de súplica que desce sobre o povo, onde há algo mesmo efervescente, onde o coração ferve com palavras boas, e falamos do que temos feito no tocante ao nosso rei, e a nossa língua se torna a pena de um habilidoso escritor, e nós dizemos salmodiando: tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens, por isso a graça se derramou nos seus lábios, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Cinja a tua espada coxa, ó valente, chamado Jesus, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da justiça, da mansidão, e a tua destra te ensinará proezas. As suas setas são agudas nos corações dos inimigos dos reis.
Irmãos, quando estivermos totalmente tomados por esse salmo, estivermos tomados por essa unção, quando a saudade de Sião gerar em nós lágrimas, estamos perto da volta para a terra prometida. Estamos perto do fim do nosso exílio, do nosso cativeiro. Está chegando o tempo do fim. Talvez você esteja chorando e pedindo a sua redenção. Você não está sozinho nessa. Eu quero ler para você Romanos capítulo 8, versículo é o de número, vamos abrir lá em Romanos 8. Aleluia, Senhor. Versículo 18. Tenho para mim certo, por certo tenho, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criatura aguarda, ou da criação, a manifestação dos filhos de Deus que somos nós. Pois a criatura ou a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, volta lá. Aí está falando que a criação geme, ela tem uma ardente expectação, uma expectativa pela manifestação dos filhos, porque ela quer ser redimida do seu cativeiro, ela quer ser liberta desse jugo que impuseram a ela, que não foi voluntário, mas que ela se viu assim imposta. Toda a criação de Deus, e com isso você pode contemplar, você pode abraçar, abranger os animais, os seres vivos, viventes, a terra, os corpos celestes, tudo. Por causa do pecado, da sujeição que nós impusemos à criação, a terra produziu abrolhos e espinhos, diz a Bíblia, descompassou. Houve uma degradação. Ela mesma geme para que ela seja redimida do cativeiro. Se a criação, que ela é irracional e não tem conhecimento de Deus, chega ao ponto de pedir a sua própria liberdade, porque eu vou falar uma coisa para você: até um bicho mais irracional sabe quando está sofrendo. Se você imprimir dor a um animalzinho de nada, ele vai chorar, ele vai chiar, ele vai oriçar os pelos, ele vai tentar sair. Vai vendo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Olha, a criação está sentada junto aos rios da Babilônia, hipoteticamente falando, e geme, e suporta angústias até agora. E não somente ela, sabe quem mais está gemendo, quem está chorando, quem sentou nos rios da Babilônia? Nós também, que temos as primícias do Espírito, que temos a primeira parte do Espírito de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Será que há alguém aqui que geme na expectativa de morar na Nova Jerusalém, de viver com Jesus, de se desvencilhar de toda a dor, de todo o sofrimento que este mundo nos impõe? Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também mais alguém está gemendo além da criação, e além de nós tem uma terceira pessoa que também está gemendo. Quem é ele? O Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Imagine, irmão, imagine você ouvir isso, o gemido de quem está sentado na terra estranha, dizendo: esse não é o meu lugar, esse não é o meu lugar, eu não devia estar aqui. Eu estou com saudade dos louvores, eu estou com saudade da música, eu estou com saudade do cântico. O Espírito geme.
Em Tiago, no capítulo 4, o versículo de número 8, também vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de dobre ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É pouco, Senhor. Eu sei que Tu podes mais. Eu sei que o Senhor pode. Oh Deus, o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode curar dessa depressão. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor pode curar dessa dor, desse sofrimento. O Senhor pode remover esse câncer. O Senhor pode trazer paz nessa família. Chora, chora na presença do teu Deus. Joel capítulo 2, versículo 13, também é um convite ao choro, é um convite a um conclave, um chamamento indistinto para todos aqueles que estão ali. Joel capítulo 2, 13, ele vai dizer: rasgai o coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de libação ao Senhor, para o nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Toca a trombeta aí, meu amado. Toca a trombeta para nós aí. Quem que está com a trombeta aí? Jogaram o chofar fora? Na igreja? Cadê? Ô Rebequinha, toca a trombeta aí para nós. Promulgai o santo jejum. A trombeta é um convite. Eles tocavam a trombeta para chamar. Era um chamado. Eles ouviam esse barulho e sabiam que havia uma promulgação. Algo seria promulgado, algo que seria falado. Um santo jejum, proclamar uma assembleia solene, uma solenidade. Chama todo mundo. Vamos sentar aqui junto aos rios da Babilônia. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Chama eles também, eles vão ser importantes nesse caso, porque eles já choram de natureza, a gente precisa. Saia o noivo da sua recâmara. Olha, o noivo está em núpcias com a sua mulher, com a sua recém-casada mulher, e diz: ô noivo, depois você volta, vem aqui para o conclave, vem contribuir com a oração. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Nem se deu o trabalho de chegar até o altar de ouro, vai ainda no altar do holocausto, ou seja, fora do arraial, nem entrou no templo, nem começou o ofício, já entra chorando, já entra quebrantado, já entra comovido, já entra enternecido, já entra com o coração compungido e quebrantado, porque a esse o Senhor não desprezará. E aproveita no seu choro, ore, poupa o teu povo, Senhor, como um pai poupa o filho que o serve. Em outra passagem vai estar escrito, mas aqui está: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio das nações, a vergonha, para que as nações façam escárnio, debochem. Irmãos, muitos têm debochado da tua fé, muitos têm debochado de tua. Não adianta, tá vendo? É melhor ir num psicólogo, é melhor ir num médico, é melhor fazer isso, como se a sua fé fosse um pensamento positivista, como se a sua fé fosse uma força de pensamento. Você tem fé no Deus que criou o universo, tem que dar certo, tem que funcionar, tem que dar certo. O nosso Deus não é brincadeira, o nosso Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Porque as nações, os sacerdotes devem orar com essa indignação dentro do seu coração. Nós não estamos aqui para fomentar uma religião e nem para enriquecer o bolso de um pastor. Nós não estamos aqui para fomentar a religião evangélica. Nós estamos aqui porque fomos chamados pela graça do nosso Deus. Jesus morreu por nós na cruz, e o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, nos chamou com o seu grande amor com que nos amou. Aleluia. Porque hão de se dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Qual é a contribuição que a igreja pode dar? Qual é a contribuição que a igreja evangélica pode dar? Além de ser conservadora e defensora dos valores da família, o que mais ela pode fazer?
Nós somos a resposta. Nossas orações, a oração feita por um justo, deveria poder muito em seus efeitos. Nós somos a resposta. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não se põe uma luz, uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Evidência. Aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos sal. Nós temos que temperar, nós temos que salgar, nós temos que falar. Você tem que ser uma boa esposa, mulher. Você tem que ser um bom esposo, homem. Você não pode ser tratante, ignorante, desrespeitoso. Você não pode ser insubmissa, irmã. Você tem que compreender que submissão não tem nada a ver com ser capacho, com feminismo, com machismo, com nada a ver. É uma questão de entendimento da posição dentro do casamento, de fomentar. Você tem que ser obediente aos seus pais, filhos. Você tem que ser um servo que não defrauda os seus senhores. Você tem que ser o melhor empregado, o melhor estudante, o melhor na sua faculdade. Você tem que brilhar a luz de Jesus. Eu digo, você pode ter as suas dificuldades, mas no que depender de vocês, nós devemos nos esmerar para fazer o máximo, para honrar o nosso Senhor e Salvador. E quando te faltar capacidade e você vê que de repente você pode estar expondo o seu Deus ao ridículo no meio da sociedade, você pode orar e dizer: Senhor, eu não sou capaz de te representar, me dá graça. Ele vai te dar graça, porque Ele é perito em capacitar a quem não tem nenhuma capacidade, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É nisto que o nome dEle é glorificado, em que Ele nos escolheu, nós vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens, para que Ele seja glorificado e não eu ou você. Aleluia. Sentado junto ao rio, vamos voltar nosso salmo. Salmo 100. Aleluia. Glórias a Deus. 37, versículo número 1 e 2. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 2. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. Essas harpas eram instrumentos de alegria. Tocar a harpa está relacionado a uma música alegre. Quando Israel usava a harpa, os instrumentos de corda, era porque eles estavam alegres. Então o que eles fizeram? Eles colocaram suas harpas no salgueiro. Mas a palavra pendurar, na realidade, vem da palavra hebraica talar. Talar. Talar significa matar por enforcamento e também pendurar. Porque pendurar alguém ou matar por enforcamento é muito parecido, não é verdade? Então o que eles faziam? Eles enforcavam a harpa. Você sabe que a harpa ela é tipo um urro. Quando você enforca ela, as cordas não ficam mais tensionadas. Então quando eles enforcavam a harpa e jogavam elas no salgueiro, eles estavam dizendo: eu não vou cantar não. Acabou a música, acabou a alegria. Há momentos na nossa vida que temos que entrar numa oração de guerra, sabe, intercessores? Há momentos na nossa vida que nós temos que cantar menos, mesmo o pessoal do louvor. Há momentos na nossa vida que temos que pelejar mais, lutar mais, quebrantar-nos mais, compungir-nos mais. E era isso que estava acontecendo. Eles diziam: não, música não, aqui não. Aqui nós não vamos cantar os louvores de Sião. Mas olha o versículo 3. Pois aqueles, por que aqueles pendurados enforcaram as harpas deles? Porque aqueles que nos levaram cativo, a esse remanescente que foi levado cativo, do que boa parte da população tinha sido exterminada pelos babilônicos, nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, canta um louvorzinho aí para nós. Não respeitando em hipótese nenhuma o sofrimento, o luto e a dor deles, queriam música. Canta aí para nós. Uma zombaria descarada.
completamente absurda. Eu quero dizer uma coisa para você. Principalmente ao louvor dessa igreja, pastora Vivi. Quem canta a Deus por entretenimento, diminui o nível do santo louvor do Senhor. Por isso, músicos, se vocês forem chamados por um programa de auditório para ver quem toca mais bonito, quem canta mais para ganhar prêmio, sai fora. Se é que vocês amam o louvor a Deus. Porque o nosso louvor não é para entreter pessoas. O nosso louvor, as nossas letras, os louvores que estamos compondo, os louvores que estamos fazendo, não é por fama, não é por dinheiro, não é para vender no Deezer, nem no Spotify. Os nossos louvores e a nossa adoração, o nosso culto, no nosso corpo, na nossa voz, no tocar das nossas mãos, no falar no cantar das nossas línguas, não são para entreter pessoas. O nosso louvor nós não vamos reduzir a um nível de auditório, porque nós não somos para entreter ninguém, não estamos para entreter ninguém. Nós estamos sentados de bom grado junto aos rios, às margens do rio da Babilônia, levando Deus a sério. Se você está procurando publicidade, se você está procurando visibilidade, se você está procurando ser famoso em redes sociais, meu irmão, você está com o foco errado. O que você precisa é agradar a Deus. Lembra-te de Sião, meu irmão, minha irmã, lembra-te de Sião. Quer ser famoso? Então se lembra de Sião, que Deus te dará a distinção. A oração de Jabes, como falou o presbítero Basso de manhã. Quer ser celebridade? Célebre. Quer ser ilustre, a proeminência de Deus? Seja útil para o reino, que você será. Porque quem coloca os vasos nas prateleiras é o Senhor da casa. E o Senhor da casa é Jesus. Ele sabe qual é o vaso para privada e o vaso que serve comida, ou o vaso que adorna a sala. É isso. Eles me pediam, canta um louvor, vai, me entretém, me faz rir, canta um louvor alegre. Deboche puro. Vou dizer uma coisa para você: se você acha que esse servo que está aqui falando essa palavra, esse salmista aqui que está cantando isso, lá no período do exílio, ele está cometendo alguma indiscrição, pois você não sabe que o nosso Senhor Jesus, lá em Lucas no capítulo 23, verso de número 8, se recusou a ser um mico de palco, a ser um programa de entretenimento para o rei Herodes. Olha o que está escrito. Herodes, vendo a Jesus, eu disse, agora eu vou dar risada, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Esse mesmo Herodes já tinha mandado decapitar, por causa de uma dança sensual da filha de Herodias. Ele mandou decapitar João Batista. E agora ele está com Jesus. Agora a festa está completa. Agora nós temos o personagem principal da Galileia. Vai, Jesus, faz um sinalzinho para mim, Jesus. Eu estou a fim de ver um sinal. Eu quero muito rir, eu quero me alegrar. Eu quero me alegrar com a música, eu quero me alegrar com o show, eu quero bater palma, eu quero jogar confetes pro ar, eu quero mandar estourar fogos, eu quero me alegrar. Jesus, vai, faz um sinal. Versículo 9. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, enforquei minha harpa. Você imagina? O cara é um rei, tem uma expectativa para ver um milagre, e ele não consegue ouvir uma palavra. Ele não sabe o som da voz do Salvador até hoje. E se você quiser fazer música cá entre nós, só com a gente e com o nosso Deus, para não entreter ninguém, nossa adoração, vamos fazer música. Vamos cantar baixinho então, para eles não ouvir. Eu não trouxe nada para mesa, eu não trouxe nada para mesa,
Apenas uma fome. Sussurra no ouvido de Jesus. Não deixa eles ouvir. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Eles estão vindo aí. Eles não podem ouvir. Foram embora. Apenas uma fome. Vocês estão entendendo? Estou falando para você blindar seu culto. Estou falando para você blindar o seu culto. Para você dar solenidade para Ele. Para você não banalizar. Não é frívolo o nosso culto. Não é trivial o nosso culto. Não é comum o nosso culto. É excepcional. Porque é um Deus magnífico. Porque o nosso Deus é extraordinário. Porque Ele é o Deus único e verdadeiro. A minha vontade pregando essa palavra, que você sinta vontade de dizer: eu quero dar o maior culto do mundo para o meu Deus. Eu quero dar a maior louvor, maior adoração para o meu Deus. Esses zombadores, irmãos, estão para todo lado, debochando da nossa fé. Herodes queria debochar de Jesus, escarnecer dele. No versículo 11 vai dizer que ele tratou com desprezo depois que Jesus não respondeu e escarneceu dele. Fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. No versículo 33, que é o da crucificação, vai dizer que quando chegaram ao Calvário e ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? E a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu: você não sabe, não teme a Deus, estamos sob igual sentença. E aí ele pede para Jesus se lembrar dele quando entrar no reino. Versículo 42, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas estes mesmos que debochavam de Jesus e que não receberam nenhuma retruca ou nenhuma réplica de Jesus, um dia, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, o verão. Um dia eles verão. Assim como a Babilônia também um dia teve o prazer ou o desprazer para ela de ver o êxodo, mais um êxodo hebraico. A diáspora hebraica, judaica, é espalhar dos judeus, mas o êxodo deles é quando eles voltam para a sua terra. E eles viram isso também. Jesus disse: todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Se a sua fé tem sido debochada, deixa eu dizer isso na sua alma. Se a sua fé tem sido motivo de escárnio, de vergonha, mas eu quero dizer para você: persevera, continua orando, sentado junto aos rios da Babilônia. Chora em silêncio no teu quarto. Teu pai que vê o oculto te recompensa publicamente. Junto aos rios da Babilônia, enforca as suas harpas, porque o Senhor vai trazer honra. Humilhai-vos na potente mão de Deus, e a seu tempo ela vos exaltará. Pode ter certeza disso, que vai vir essa volta de Deus para as nossas vidas. Nós não somos como aqueles que louvam com os lábios, mas nosso coração está longe do Senhor, como um povo que aprende mandamentos e os recita maquinalmente. Nós somos um povo, devemos ser um povo, te estimulo a ser este povo que ora, que clama, que busca, que lê, que se consagra. Quanta irreverência está no nosso meio. Fiquei sabendo esses dias, eu preciso ver esse vídeo, que o David Young Chu veio aqui para o Brasil esses dias. Pastor de uma igreja de 800 mil pessoas na Coreia do Sul. Há 20 anos atrás eu li um livro dele escrito quando ele ainda chamava Paul. A oração é a chave para o avivamento. Está cheio de gente falando de avivamento, mas não sabe nada, irmão. Nem sentou na margem dos rios da Babilônia, não tem saudade de Sião. Que questão é essa? Veio para o Brasil, pregou numa grande igreja nossa. Você vai falar: eu, se eu
Quem escolher entre a DNA e lá, eu vou para lá. Até eu ia para lá. Diz que voltou para lá e emitiu uma carta. Disse: eu nunca vi uma igreja tão irreverente. Eu nunca vi. Tão desrespeitosa. Só uma visão da magnitude de Jesus vai curar a gente. Só vendo Ele assentado sobre um alto e sublime monte, e o seu séquito enchendo o templo, vai mudar a nossa perspectiva, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Só uma coisa dessa vai curar a igreja. Hoje eu ofereço para vocês uma pequena perspectiva de algum que diz que é música, vai comprar CD, baixa no YouTube. Aqui não. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ainda tem 7.000 que não se dobraram e nem beijaram os seus pés. Ainda existem esses, os que são bons diante do Senhor mesmo. Olha só, versículo 4, né? Como porém havíamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eu não posso. Então, se eu de ti me esquecer, ó Sião, ó Jerusalém, versículo 5, que se resseque a minha mão. Eu quero que você toque com a mão ressecada. Resseca a mão aí, toca. Tenta tocar. Vai, tem que ressecar mesmo, assim tá meio larguinha assim, né? Vai, toca assim. Vai, toca. Escolhe assim. Não está muito bonito. Se você se esquecer do seu Deus, que a sua mão se resseca e não toca nunca mais. Tremendo. Se eu me esquecer de ti, agora pode tocar. Que a minha língua versículo, se apegue ao meu paladar. Por entretenimento não. Não vai. Língua no paladar, não tem como falar. A língua, ela é promotora da música. E está dizendo: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se eu fui mandado para cá para me esquecer de ti, se eu me esquecer da minha identidade, se eu me esquecer do meu culto, do meu Deus, da minha irmandade, do meu Jesus, então que eu nunca mais cante para ninguém. É forte ou não é? Quem poderia fazer um voto desse? Jesus, se for para louvar outro Deus, que eu fique mudo. Ele está dizendo. Se for para tocar para outro Deus, se for para servir outro que não seja um Senhor, que a minha mão mirre, os meus nervos se entrevem e que eu não consiga mais. É isso que ele está dizendo, esse salmista abençoado, porque ele consagrou a vida dele para o Senhor. Um Deus maravilhoso e glorioso. E agora é o motivo, versículo 7 a 9. Ele emite aqui um juízo. Ele não roga uma praga. É um salmo da Bíblia. Se alguém lê isso aqui vai falar: esse cara é terrorista, sem a revelação do Espírito. Mas ele está emitindo um juízo de Deus. E talvez você só possa julgar ele se acontecer o seguinte: se a sua casa for queimada, o templo em que você cultua o seu Deus for queimado, se os seus filhos forem lançados contra uma rocha, forem violentados, destruídos, despedaçados, se as suas mulheres forem violentadas, aí você pode dizer: nossa, que cara mau. Olha o que ele vai dizer aqui: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia Ahazaia, torcendo para que Jerusalém fosse destruída, até os fundamentos dela. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É forte, mas se coloque no lugar deles. E tem mais. Esse juízo que foi emitido, essa profecia que foi falada, foi exatamente o que aconteceu quando os persas invadiram a Babilônia. Porque nada ficará
impune diante do nosso Deus. Olha, Ele é um Deus de amor, é a última coisa que eu quero dizer. Nosso Deus é de amor, sabe por quê? Porque Êxodo vai dizer que quem faz bondade, Ele visitará até a 1000ª geração do que faz bondade. Mas aquele que faz maldade, Ele visitará até a 3ª ou 4ª geração. Justiça e amor. Por isso hoje eu quero te convidar, fechado entre 4 paredes aqui, vamos louvar o nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar. Vamos dar para Ele o nosso culto, a nossa adoração sincera e verdadeira. Mas não vamos deixar o nosso culto ser escarnecido, não vamos deixar a nossa vida espiritual ser achincalhada por esse mundo. Se você vê que alguma coisa desse gênero está acontecendo, que o nome de Jesus está sendo escarnecido pelo seu comportamento, se você sente e percebe que na realidade você está se fazendo valer do culto para se autopromover, enforca a harpa por enquanto, senta um pouquinho nos rios da Babilônia e dá uma chorada de leve. Lembra-te de Sião, lembre-se do sacrifício, lembre-se daquele que se despiu de sua glória, que foi achado em figura humana, semelhante ao homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, que foi debochado por Herodes e pelas autoridades e por quem passava ali, e foi crucificado, exposto publicamente, nu, e sofria e gemia na frente de uma multidão, de um espetáculo horrendo, de vergonha e dor. Lembre-se do seu Jesus ali, diz: eu não posso fazer isso com Ele, eu não posso envergonhar, eu não posso pisar no sangue da graça, eu vou enforcar minha harpa. Mas depois que eles passarem, depois que esse tempo mal passar, depois que a disciplina passar, solta a harpa, tensiona a corda, afina ela no diapasão do Espírito, ouve o tom, o timbre, ouve a frequência e louve e adore o seu Deus. Vamos fazer isso agora? Quero te convidar a adorar o seu Deus. Solta a harpa agora. Chegou a hora de aqui unidos intimamente nos chegarmos na solenidade do culto, no conclave celestial, e unir as nossas vozes, unir as nossas mãos às vozes dos santos anjos que neste momento podem estar cantando, certamente estão, porque a Bíblia relata esse cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Canta, canta, adora, exalta. Santo, 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 Santo. Diga: Santo. Une a sua voz e canta. Solta a harpa agora. Dedilha a harpa, dedilha. Dedilha a tua harpa, a harpa da tua alma, do teu coração, da tua adoração. E diz: eu vim para te dar o meu culto nessa noite. Não é para qualquer um, não, é para o meu Deus. Aleluia. Santo, eita, oh, vai. Igreja,
entretenimento. Eu não vou cantar para que inglês veja. Santo, 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 santo. Me candarabassa, se me candelebassa, eu não darás. Vem junto ao rio da Babilônia. Dá uma sentada aqui com a gente. Senta e reflete. Pensa comigo se essa terra imunda merece o nosso canto. Pensa comigo se nós estamos aqui para fazer massagem no ego das pessoas. Não, a nossa fé é sublime. O nosso Deus é eterno. O nome dele é santo. Sabe o que diz a Bíblia em Isaías 57? Diz assim: isto diz o santo, o alto, o sublime, o que habita na eternidade. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime monte, e habito também com contrito e abatido de espírito. Isto para vivificar o coração dos contritos, para vivificar o espírito dos abatidos, porque não contenderei para sempre com o homem, do contrário o espírito de vida definharia que eu criei. O Senhor vem ao nosso encontro, igreja, e Ele é santo, o nome dele é santo. Ele disse: eu sou santo. Então hoje, desamarra, desenforca, tira do salgueiro a sua harpa e dedilha para o teu Deus. Tem hora para cantar e tem hora para deixar de cantar. Tem hora de ajuntar pedras e de espalhar pedras. Tem hora de abraçar e deixar de abraçar. Tem hora de gritar, tem hora de calar. Tem tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo se fez formoso no seu devido tempo. Se você sentou comigo ao longo dessa mensagem junto aos rios da Babilônia e refletiu que o nosso culto não é um espetáculo para que as pessoas aplaudam, se você entendeu o valor do nosso Deus e o valor do nosso culto, se você compreende a reciprocidade que há entre a terra e o céu nesse momento, se você entende que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, se você sabe que você é a igreja de Cristo, que está edificada sobre a pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então você pode dizer comigo: santo. Diz isso: santo, 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 santo. Vamos lá. Santo. Nos instrumentos. Vamos ouvir. Olha que cântico. Isso é bonito, hein? Veio agora, hein? Estava no céu e desceu para cá. Nós não vamos negociar o nosso culto. Nós não vamos banalizar a nossa fé. Não, nós não vamos enforcar nossas harpas. É a hora de cantar, é a hora de adorar. Mais uma vez as vozes.
O coral celestial se une a nós. Santo, Santo. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aqui podemos cantar, aqui podemos cantar. Levanta as suas mãos aos céus. Aqui pode cantar, aqui pode cantar. Solta a tua voz. Aleluia. Santo, santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Vai lá. Santo, solta a tua voz. Santo, Santo, Santo. Aplauda ao Senhor bem forte, aleluia, com toda a tua força, com toda a tua força, aleluia. Aleluia, aleluia, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Quem sai daqui renovado com a presença do Senhor? Aleluia. A gente não negocia aquilo que o Senhor colocou em nós. É tão poderoso o louvor, é tão poderosa a adoração, é tão poderoso você chorar. Aleluia. Declare assim: se Deus é por nós, com força, se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus é santo, e eu não negociarei os tesouros que Ele colocou sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Tu és santo, Tu és poderoso. Eu Te adorarei para todos sempre. Continue ministrando a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, aquele que nos assiste, que ora, que geme por nós, te leve por uma semana de vitória, de conquista, e que não saia da sua mente, dos seus lábios, a palavra santo, santo, santo é o Senhor. Você vai trazer os céus, e você vai ter experiências com louvor, com adoração, com a presença de Deus nesta semana. Eu te abençoo. Vá para uma semana de conquista, na certeza que Deus ama, marcou, e a saudade que você tem de Sião é legítima, e ela é verdadeira, e ela não vai se apartar de você, porque hoje o Senhor nos marcou para vivermos nova e experiências poderosas com a palavra e com a presença dEle. Não se assuste, porque Ele vai te acordar. Não se assuste, porque Ele vai soprar nos teus ouvidos, e você vai obedecer a voz do Senhor, e vai se debruçar, e Ele vai marcar a tua vida, e você vai entender: é Ele quem faz, é Ele quem rege, é Ele quem determina o tempo e a hora. O momento é o certo dEle para você. Vá debaixo desta paz, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Santo
Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.